Tudo bem com vocês? Sexta-feira, a gente tem sempre encontrado amigos aqui para conversar um pouco sobre desafios da cidade de São Paulo. E hoje nós temos um convidado que é uma pessoa iluminada, assim, uma pessoa pessoa que eu admiro muito, que tem um trabalho social maravilhoso. E não é que ele está aí? Frei Davi, Opa, irmão, boa noite. como é que o Um senhor está? abraço para você e todos os demais participantes da live. Tá me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo bem, o senhor me ouve bem? Sim, chegando bem aqui sua voz. Muito bom. Que alegria vê-lo, senhor Frei Davi. Muita alegria. Toda nossa também, ainda mais num momento especial em que percebemos que as demandas da comunidade negra estão tendo, frente a uma conjuntura da energia cósmica, de vários fatores que geraram a nova energia na conjuntura mundial, estamos percebendo que nossas demandas estão sendo mais respeitadas, estão percebendo mais os nossos direitos e, consequentemente, quanto mais a gente for para cima, mais chance de vitória temos. Então, a a estratégia é ir para cima. Muito bom, Frei Davi. Primeiro explicar para o senhor. Esse encontro nosso é um encontro que eu realizo toda semana. A gente chama de Papo Preto, que é uma conversa que nós fazemos com pessoas negras, negros, que o primeiro critério é eu ser um profundo admirador. Eu gostar muito dessas pessoas. E aí passaram pessoas incríveis por aqui. Homens e mulheres, realizadores, vitoriosos, inspiradores para nós. E a gente colhe essas experiências porque nós somos capazes. Nós temos muita capacidade. O que o nosso povo não tem é oportunidade. Então, para mim, tem um valor extraordinário ter uma conversa com o senhor. Sobretudo, nessa semana, a gente vai falar já já sobre a conquista que nós começamos, mas ainda precisamos trabalhar para consolidar a partir do Tribunal Superior Eleitoral, não é? O senhor tem muitas indicações para nos dar aqui nessa conversa, mas o senhor me permite perguntar quem é o Frei Davi? De onde veio o Frei Davi? Com certeza. Portanto, sou de nascimento mineiro, de criação capixaba e de formação eu sou de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Então tenho, portanto, um pouco de cada Brasil, um pouco de cada setor do Brasil e, portanto, trazemos a dimensão nordestina, mineira, a dimensão capixaba, a dimensão carioca, a dimensão catarinense e a dimensão paulista. É uma... E tentamos fazer uma junção dessas dimensões para servir essa causa. E o senhor podia falar para nós quando que o senhor teve a percepção da necessidade de estruturar um projeto de educação popular para os negros? Como que foi o... Pois é, tudo começou quando eu era padre novo na Baixada Fluminense, padre recém-ordenado, Baixada Fluminense, e eu fui assessorar um encontro de juventude. Era mais ou menos uns 100 jovens pobres da Baixada Fluminense, um fim de semana. E lá, com muita animação, jogando muita energia, em um certo momento perguntei: quantos de vocês aqui pensam fazer faculdade? E para minha surpresa negativa, só dois levantaram a mão. Daquela população imensa de pobres, negros, só dois levantaram a mão. Aí eu levei um susto. Mas pensei, puxa, vamos fazer o seguinte, vou usar esses dois para incentivar os demais. Vem cá para frente vocês dois. Aí eu trouxe os dois para frente e falei, ah, que bom, parabéns, que alegria vocês não dão. Meu sonho é que todos os 100 aqui presentes quisessem fazer faculdade. Mas o fato de vocês dois fazerem já é uma estratégia boa para a gente poder animar os demais. Me fala aí, você, qual é o seu nome? Aí ele falou, por que você quer fazer faculdade? Aí ele falou, porque a minha mãe trabalha limpando o banheiro de uma faculdade. E ela descobriu, depois de muito tempo, que filho de funcionário tem direito a bolsa 100%. Aí ela me obrigou a estudar.
Aí eu levei um susto, me deu uma gelada total, que eu tô crente que ele estava fazendo faculdade pública, né? A UERJ, o FRJ, UF, Unirio. Me deu uma gelada geral. Então, no ato, mudei, passei para outro jovem. E você, jovem? Como é que é o seu histórico? Por que quer fazer faculdade? Ah, eu sou irmão dele. Ah, é? Deixa eu entender. Você faz faculdade pública, não é isso? Não, não. Nossa mãe nos obrigou a fazer faculdade, que é o direito nosso, dela, e ela então não queria perder esse direito. Então, com isso, qual é a conclusão? Nós entendemos que o sistema nojento, porco que está aí, o sistema nojento, transmite um tremendo baixo astral para a juventude pobre das escolas públicas. E aqui, ultimamente, e aí eu vou usar agora a sua live para questionar, vou usar a sua live agora para mandar uma mensagem para todos os sindicatos de professores de cada município do Brasil, de cada estado do Brasil. O que é que vocês, sindicato dos professores, estão fazendo que não percebe essa crueldade? Ora, os professores todos da rede pública vêm do povo. Como é que esses professores que vêm do povo não trabalham conscientizando a juventude sobre o seu direito? Aqui em São Paulo, por exemplo, estive em 2 escolas particulares e em 2 escolas públicas, avaliando como é que estava sendo divulgada, avaliando como estava sendo divulgada o vestibular da USP. E, para minha surpresa, nas 2 escolas particulares, tinha nos corredores cartazes do vestibular da USP. Cada matéria, o professor dizia, jovens, essa questão aqui caiu no vestibular da USP de 1998 ou de 2003. E aí, sempre que fazia um jovem perceber que ali, dominar aquelas estratégias do saber era a garantia, era o ingresso para a universidade. Então, também eles diziam, olha, faltam 3 dias para fazer a inscrição. Vocês já fizeram a inscrição? Olha, e assim ia. A escola particular, diariamente orientando os alunos sobre a universidade, sobre o vestibular da USP. E eu fui nas 2 escolas públicas, atrás no corredor, sobre o vestibular da USP. Perguntei aos alunos, vem cá, quando os professores dão uma matéria, matemática, física, português, eles fazem referência que aquela matéria, aquela questão caiu do vestibular? Não, nunca. Eles alertam a você quando é que é o vestibular da USP? Não. Eles falam para vocês que pobre tem direito à isenção? Não. Eles falam para você que tem cota para negro? Não. Ou seja, nossos irmãos professores, pelo amor de Deus, vocês são do nosso povo, são pobres como o nosso povo pobre. Sindicatos, todos os sindicatos são dirigidos por trabalhadores. Acordem! O que está acontecendo? Vocês não podem cair no golpe baixo do capitalismo que faz vocês transformar nosso povo pobre de periferia em mão de obra barata. Isso não pode continuar. O que você acha, Orlando? É incrível a tua visão, é uma visão de futuro, esse é um desafio. Frei Davi, eu estudei a vida inteira em escola pública. E eu tinha um sonho, no meu caso, na minha escola, éramos 5 que sonhavam em entrar numa faculdade pública. Nós fomos de uma geração que a gente fazia pedágio para coletar doações ali no sinal de trânsito para conseguir se inscrever no vestibular, porque até a inscrição no vestibular é uma barreira também. E nós conseguimos organizar o Grêmio e montar um processo para estimular a molecadinha da minha escola a se preparar para a faculdade, a despertar essa consciência. O senhor está levantando uma coisa muito importante. Os professores têm um papel chave na sociedade para abrir, como professor nos dá lentes, não é? Professor é como lentes para que nos dê perspectiva para observar o mundo com outro olhar. E isso o senhor faz na Educafro. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque aqui tem gente que não é de São Paulo, e precisa conhecer o trabalho da Educafro. Claro, a Educafro tem uma repercussão nacional. Mas já são quantos anos? Quantos passaram por Educafro? Quantos chegaram na faculdade? O senhor tem esses números assim que são tão incríveis? Nós temos estimativa. Há 44 anos, ou seja, toda a minha vida foi dedicada à luta do ingresso do negro na universidade, a partir daquele incidente dos 2 jovens
que eram obrigados a fazer faculdade porque a mãe obrigava. A partir dali, mudou minha vida para sempre. E eu falei, só aceito continuar a ser padre, só aceita continuar a ser franciscano se for para dedicar essa vida para ajudar o nosso povo a acordar e buscar seus direitos. Então a gente tem feito isso intensamente e, portanto, a Educafro lotou ônibus e mais ônibus e fomos para Brasília para aprovar as cotas nas universidades, fomos para Brasília para aprovar as cotas no serviço público, ou seja, então o trabalho da Educafro não dá para medir, porque é um trabalho que foi muito ligado a políticas públicas para o conjunto da comunidade negra. Mas olhando só a entidade em si, passaram pela entidade e entraram na universidade, nesses anos, mais ou menos 60 mil pessoas. E são 60 mil pessoas que hoje são procuradores de Estado, são defensores públicos, tem pessoas que dão aula na Universidade do Japão, tem pessoas que dão aula na Universidade da Itália, temos pessoas que trabalham no Supremo Tribunal Federal, ou seja, temos pessoas em todos os cantos que você pode imaginar. Volta eu sou surpreendido chegando em uma empresa. Esse dia eu fui em um multinacional. E lá, então, a pessoa, o CEO falou, Freio, vou fazer uma surpresa para o senhor. E aí, assim que começou a reunião, ele falou, a surpresa vai ser agora. Entra aí, surpresa do Frei Davi. Aí entrou uma pessoa e eu... Por que ela é surpresa, né? Aí ele falou assim, essa é a coordenadora de todos os advogados da minha empresa. E ela tem uma notícia para te falar. Frei, o senhor lembra de mim? Se não lembro, não. Frei, eu fui aluna aí da Educafro, dando tal. Fiz 6 anos de pré-vestibular, entrei na universidade, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado e hoje eu estou aqui. Meu Deus do céu. Então, ou seja, nós podemos dizer com alegria que fizemos um esforço grande para não ser omisso. Fizemos um esforço grande para não ser omisso. Para você ter ideia, o primeiro processo nosso contra a universidade, exigindo cota, foi em 1996. Foi aqui em São Paulo, foi um processo contra a USP. E para minha surpresa, o processo caiu na mão de uma juíza, até lembro do sobrenome dela até hoje, que isso me marcou muito, me marcou negativamente demais. A juíza, sobrenome Pandoval. Nem sei se é viva ainda essa pessoa. Mas essa pessoa monstro, teve a ousadia de dizer: esse processo é um atentado contra a USP, porque quer trazer para cá pessoas despreparadas. Portanto, não vou dar prosseguimento desse processo, vou mandar arquivar e vou obrigar vocês que abriram esse processo a pagarem as custas do processo. E assim o processo foi arquivado. Olha só, quem é pesquisador e gosta de pesquisar, juíza Pandoval, esse processo foi entrando no tribunal aqui de São Paulo em 1996. Portanto, vale a pena pesquisar para buscar essa história aí, porque eu tinha muito interesse de reler o despacho dessa juíza com o olhar do hoje. Se ela for viva, eu tenho certeza que ela vai ter vergonha do despacho dela. Frei, eu acompanho muito o senhor. A meu ver, o senhor é um líder espiritual, é uma liderança que motiva muita gente, mas é também um pensador. Muitas vezes o senhor fala frases, faz provocações, lança questões, perguntas, e para mim inspira muito e me faz refletir. Certa feita o senhor falou da existência de meritocracia justa e meritocracia injusta. O senhor fala um pouco para a gente sobre isso? Exatamente. Eu entendo que aqui está o grande problema do Brasil. Aqui está o grande problema do Brasil. Há 2 meritocracias no mundo, que regem o mundo. A meritocracia justa e a injusta. A justa, vou dar um exemplo de meritocracia justa. É o que fez, por exemplo, em 2002, a Unifesp. Naquele tempo, a Unifesp era mais setor de área da saúde e na medicina especialmente. Então, o reitor, depois de muita negociação nossa e vários outros irmãos e irmãs da comunidade negra, o reitor da Unifesp, ele então aceitou adotar cotas. E ele então reuniu os professores e falou assim: professores, as cotas não vai medir se o aluno está fraco ou está forte.
Porque nós sabemos que ele vem vítima de uma rede pública sem qualidade, irresponsável, que não está preocupada com o sucesso do pobre. Ele vem de uma rede pública irresponsável, que não está preocupada com o sucesso do pobre. As cotas aqui na Unifesp vai medir a qualidade de vocês, professores. Porque é fácil vocês pegarem alunos tratados a Danoninho e Todinho, que tem motorista para levar para a escola e trazer, e vem para cá porque passaram, porque tiraram nota boa. Essa nota não é justa, porque eles tiveram tudo do melhor. Então, a meritocracia injusta é quando você pega pessoas que tiveram do nascimento até o dia do vestibular, do nascimento até o dia do vestibular, pessoas tiveram tudo de bom e do melhor, melhores escolas, não precisou de trabalhar, como o nosso povo, pregar 3 cedo e ir trabalhar, e você pega essa pessoa e obriga a outra pessoa pobre, que vem da escola pública sem qualidade, estudando à noite, trabalhando ao dia, e a USP diz, olha só, a meritocracia consiste em fazer uma provinha igual para vocês todos. Todos vocês terão uma prova igual. E, portanto, a justiça consiste em você passar nesta prova. E aqui está o detalhe. Aqui consiste a injustiça da USP e de todo o sistema brasileiro que usa prova para medir capacidade. Não, prova não mede capacidade. Prova mede apenas quem teve dinheiro no bolso, família que teve dinheiro no bolso para investir em decoreba, em aprender fórmulas, em aprender conteúdos. E pobre que não tem, que depende da escola pública, é vítima. Então a meritocracia justa é o quê? A meritocracia justa é fazer com que alunos de rede pública concorram com alunos de rede pública. E aluno de rede particular concorra com aluno de rede particular. Então, quando a gente conquistou as cotas começou a sinalizar para a meritocracia justa. No entanto, olha só, de cada 100 pessoas que terminam o ensino médio no Brasil, mais ou menos 83 delas fizeram o ensino médio em rede pública. E só 17 fizeram o ensino médio em rede particular. Então, a justiça consiste em toda universidade pública reservar 83% das vagas para alunos provindo da rede pública. E só a percentagem dos que fazem rede particular poderia ter a percentagem na escola, nas universidades públicas. Este é o método ideal de meritocracia justa. E eu peço que você, como político bom, ajude a debater isso lá na Câmara, bem como em outros espaços políticos que você atua há muito tempo. Agora, Frei, esse debate, eu lembro que quando nós votamos o Estatuto da Igualdade Racial, quando nós instituímos na lei o direito a ações afirmativas, as cotas para as universidades, por exemplo, eu recordo que teve um debate que chegou até o Supremo, né? Houve quem questionasse esse debate no Supremo. Felizmente, nós ultrapassamos essa fase. E tem esse debate sobre cotas raciais ou cotas sociais. Eu insisto sempre que se você colocar apenas cotas sociais, por exemplo, apenas cotas para alunos egressos da escola pública, infelizmente, Frei Davi, infelizmente, a realidade é que mesmo que tenha essas cotas, os negros vão ficar no final da fila. Esse é que é o problema. Porque você tem uma desigualdade social, mas que também tem um recorte racial. Então, eu creio que o seu desafio é uma ideia muito boa. Nós temos que, para falar de meritocracia, você tem que oferecer as oportunidades iguais de disputa. Você não pode colocar para disputar quem tem mais ou menos bagagem fruto de fatores econômicos com argumento que estão na mesma condição. Isso não é verdadeiro. Agora, uma coisa que também me marcou muito... Nessa linha aí, olha só, nessa linha aí tem um detalhe também para refletir. Além desse aspecto que você colocou, tem o seguinte outro aspecto. As redes públicas do Brasil inteiro têm um fenômeno que pouca gente percebe. Olha só, nos municípios distantes, onde não há demanda para construir um capitalismo de escola particular, sim. Então, obrigatoriamente, o filho do juiz, o filho do prefeito, o filho dos vereadores, todos estudam em escola pública. Então, você vai descobrir
centenas e centenas de municípios em São Paulo, por exemplo, onde tem sempre na cidade uma escola pública top. E ali estão os filhos dos juízes, os filhos do prefeito, dos vereadores. E, portanto, quando a USP faz cota para a escola pública, a USP sabe muito bem que ela está dando espaço, são para os filhos dos vereadores, os filhos dos juízes, os filhos dos prefeitos, que estão nessas escolas públicas top, nos 4 cantos do estado de São Paulo e do Brasil. Então, para nós, a cota, olhando só a rede pública, é maldade, é armação da USP e de quem quer que seja. Se você quer pegar a rede pública, então você tem que unir a cota de rede pública mais cota social. Aí sim, você vai eliminar todos os filhos de prefeito, todos os filhos dos vereadores, todos os filhos dos juízes. E é uma luta que a gente quer fazer com vocês agora, lá no Congresso Nacional. Claro. E falar uma coisa, agora vai completar 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma coisa boa, uma coisa importante para a história do Brasil, né? E, infelizmente, o governo não está fazendo o que o Estatuto determina, que é uma avaliação dos 10 anos das políticas de ações afirmativas nas universidades. Felizmente, existe um núcleo de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais que está fazendo essa avaliação. E a coisa mais importante, Frei Davi, é que fica claro que os jovens que entraram na universidade oriundo de cotas, eles têm um desempenho superior, na média, aos jovens que não entraram a partir de cotas. Porque esses meninos e essas meninas, eles têm uma sede de conhecimento, uma sede de saber, uma sede de justiça, que eu acho que é uma coisa extraordinária, extraordinária. E nós temos que deixar, eu falo todas as vezes que eu posso sobre isso, porque nós temos que deixar cravado, marcado essa ideia. Se dermos oportunidade para esses jovens vão brilhar demais. E as políticas de ações afirmativas na educação, elas já, pela prática, mostrou que trouxeram muitos frutos. E seguramente esse caso que o senhor contou, de uma aluna egressa da Educafro, que coordena uma banca de advogados da empresa, nós vamos multiplicar esse exemplo se nós consolidarmos essa política de ações afirmativas. Porque se tem um caminho, Frei Davi, que nós temos que ter para superar a desigualdade, esse caminho é o caminho da educação, não é? Com certeza absoluta. É o caminho da educação, sim. E nós temos dezenas e dezenas de casos de pessoas jovens, rapazes e moças, negras, negros, que se formaram a partir das cotas e hoje estão dando show de qualidade profissional onde atuam. E no momento temos 2 realidades. Os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, que estamos celebrando esse ano, e os 10 anos da Lei de Cotas, que vai completar no ano de 2022. No entanto, a Lei de Cotas define que tem que começar antes uma avaliação para que em 2022 a Câmara e o Senado defina ou a ampliação, ou a manutenção, ou a redução. Tá? Nós entendemos que precisaríamos discutir o seguinte: a lei de cota foi a lei possível para aquele momento. Hoje, nós defendemos o seguinte: ao se mudar a lei de cotas, precisamos de entender isto. Vamos seguir uma percentagem bem apropriada ao percentual de alunos que se formam na rede pública e na rede particular. Então, ou seja, essa tese que eu falei, que de cada 100 pessoas que terminam o ensino médio, 83 terminam em rede pública, é a sinalização para que as cotas para a rede pública e negro devem ser de 83% e não mais de 50%, como é a atual lei. A atual lei foi muito difícil, a direita nos perseguiu demais, pediram vistas várias vezes, nos atrapalharam várias vezes e foi fruto de muita negociação. Nós preferimos perder o dedo do que perder a mão no processo de negociação para aprovar a lei de cotas. E quanto ao Estatuto de Igualdade Racial, Orlando, eu até queria ver se você pode conseguir uns 2, 3 advogados voluntários para fazer um estudo, porque, olha só, hein, mais de 90% das normas do Estatuto da Igualdade Racial
falta regulamentação. Está parado. Por exemplo, lá tem a lei, tem o artigo que define a inclusão do negro nos meios de comunicação do Brasil. E cadê? Não foi para a prática por quê? Porque não houve um trabalho forte de todas as forças vivas para fazer com que o Estatuto da Igualdade Racial fosse eficiente. Então, volto a dizer, o Estatuto da Igualdade Racial ainda não foi executado em nem 10%. Precisamos urgentemente fazer um trabalho para tornar o Estatuto efetivo. Ele hoje, celebrado, eu, por exemplo, não celebrei os 10 anos. Por quê? Porque para mim faltou, até eu puxo a orelha de cada um, a minha e de todos nós, que a gente não foi tão eficiente para fazer com que o Estatuto fosse realmente para a prática. O senhor tem razão. E já saio daqui com essa tarefa. No próximo encontro, eu vou dar uma resposta para o senhor acerca do mapa do que falta ser cumprido do Estatuto e de um plano de medidas práticas que a gente precisa adotar. Frei Davi, eu queria que o senhor comentasse sobre um fato muito relevante que pautou essa semana. A deputada federal Benedita da Silva, ela tomou a iniciativa de fazer uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral já tomou uma decisão importante que envolvia o financiamento de candidaturas mulheres, femininas. E agora abrimos um debate sobre o financiamento de candidaturas de homens e mulheres negros e negras. Eu lembro aqui o Marcelo Paixão, que o senhor conhece bem, um estudioso das relações raciais no Brasil, que ele fez um estudo a partir de 2014 e concluiu que quando se inscreve os candidatos, a representação da sociedade brasileira está justa. Mas quando chega no final, a gente percebe os dois problemas. A presença nas estruturas partidárias e a deficiência do financiamento que decide uma subrepresentação da população negra brasileira. É isso que se pretende enfrentar com essa discussão do Tribunal Superior Eleitoral. Certo? O senhor podia falar um pouco para nós aqui sobre isso? E até se me permitirem, não por outro motivo, a não ser para a história registrar esse fato, como é que foi tudo esse processo aí? Nós, a assessoria jurídica da Educafro e a militância Educafro refletiu muito assim que as mulheres conseguiram a aprovação pelo Congresso do 30% de vagas na candidatura. E, maldosamente, os deputados e senadores só permitiram 5% da verba para mulheres, da verba eleitoral. Então, as mulheres foram ao Supremo Tribunal Federal e foram ao Tribunal Superior Eleitoral brigar para que, pelo menos, a verba fosse 30%. E ganharam. Dia seguinte, nós fizemos uma grande reunião e decidimos que iríamos entrar, enquanto Educafro, e entrar no Tribunal Superior Eleitoral, solicitando que exigisse dos deputados e senadores que estendesse também para os negros essa demanda. Bem, entramos, portanto, e aí nós só tínhamos um dia para poder fazer a entrada. E aí o nosso advogado lembrou, olha, lembro que para esse documento ser dado entrada, tem que ter a assinatura de um deputado ou uma deputada, ou um senador ou uma senadora. E só tinha 24 horas, estávamos em Brasília, já com tudo pronto, e aí corremos lá no Congresso e fomos atrás da Benedita. Benedita, a situação é essa, e quero saber se você tem a coragem de assinar esse documento nosso para a gente dar entrada ainda hoje, porque a gente tem que entrar no prazo. E a Bené é muito compreensiva, muito amiga da causa, e confiando muito em nosso trabalho, ela assinou. Então, ou seja, a Bené, portanto, ela é autora enquanto lei, mas enquanto a lei exige, a formalidade exige a assinatura de uma deputada, de um senador, mas todo o trabalho foi com muita alegria e com espírito de serviço pelos advogados da Educafro. Bem, então entramos, olha só, entramos. Só que para isso dar certo, tinha que estar todo dia buscando, puxando. A gente divulgou para Deus o mundo. Houve um encontro nacional da CEPIR, com mais de 500 entidades em Brasília. Fizemos uma carta e entregamos a todo mundo
comunicando que tinha esse processo e era para todo mundo nos ajudar na pressão. Mas, infelizmente, olha só, infelizmente, as pessoas não acreditaram que era possível convencer o Tribunal Superior Eleitoral de ouvir nossa demanda. Então, infelizmente, a Educap ficou sozinha, toda semana perturbando mesmo o Tribunal Superior Eleitoral. Olha só conseguimos desengavetar o nosso processo? Só conseguimos desengavetar nosso processo quando já estava em pleno vigor a proibição de mudança de qualquer lei, de qualquer norma para a eleição. Então, nós entramos em 2017. E o processo só foi desengavetado em 2018, no ano eleitoral. E aí o ministro que chegou na mesa dele, ele falou, olha, infelizmente chegou em um período em que não pode ser mudado nenhuma norma. Então eu vou mandar arquivar o processo. Eu disse, ministro, pelo amor de Deus, eu faço assim, Frei, não tem como. Eu não tenho como, a situação é essa. Então a gente, olha só, ok, o senhor é o ministro, o senhor tem a missão de fazer o que o senhor acha mais justo. Nós somos cidadãos. E a situação. Voltamos, convocamos umas 5 reuniões de avaliação e concluímos o seguinte. Ok, não pode agora criar a lei para agora, mas pode discutir o mérito e criar a lei para 2020. Olha só. Você pode não, ministro, você pode, muito bem, com autoridade, não criar norma para 2018. Mas o senhor pode julgar o mérito da nossa proposta para 2020. E aí nós pedimos, então, audiência ao ministro, relator. Falou, ministro, olha, nós conhecemos o senhor muito bem, o senhor é uma pessoa amiga nossa. Quando o senhor, olha só, quando o senhor era advogado, o senhor foi advogado voluntário da Educafro? Olha só. Algumas vezes. Então, eu entendo que o senhor está em situação delicada. Porque nós queremos, vou pedir para desarquivar o processo e jamais faríamos isso sem vir cá conversar com o senhor e dizer para o senhor da nossa intenção, que estamos convictos que o mérito precisa ser debatido. Isso foi em 2018. E ele então falou, Frei, se vocês têm essa convicção, eu fico muito feliz em ver o povo organizado lutando por seus direitos. Então vocês entram com o requerimento para desarquivar o processo. E aí entramos no requerimento e o processo foi desarquivado em 2019. E aí, uma outra vez começou esse trabalho. A gente divulgou para Deus o mundo, atenção, divulgamos para Deus o mundo que essa demanda foi outra vez ativada e pedimos a Deus o mundo que ajudasse na pressão ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas talvez com esse trabalho das lideranças, pouca gente embarcou nessa luta. E aí, faltando uma semana, olha só, hein? São coisas que ninguém fala. Faltando uma semana para o presidente anterior do tribunal terminar seu prazo de presidente, estranhamente, esse processo foi para votação. Olha, isso foi muito rápido e a gente não queria uma votação assim, porque queremos esperar o próximo presidente, que esse próximo presidente já foi o autor do arquivamento e foi o autor da autorização para desarquivamento. Então, nós já havíamos conversado com esse ministro para que ele, quando presidente do tribunal, botasse em votação esse processo. E aí nós fomos lá, pedimos audiência e pedimos que fosse tirado de pauta o processo. Veja só, pessoal, ninguém sabe desses trâmites. Nós fomos lá no tribunal e pedimos para tirar o processo de julgamento, porque nós sabíamos que ele foi botado em julgamento muito mais para limpar a gaveta do que para respeitar o povo negro. Seria mais um racismo estrutural do Tribunal Superior Eleitoral. E aí nós conseguimos tirar de votação. E procuramos o ministro que arquivou a primeira vez e o que autorizou desarquivar, falou, ministro, o senhor vai assumir a presidência, profundamente, e queremos saber do senhor compromisso enquanto homem de justiça, de fazer justiça ao povo negro e botar, nos primeiros 15 dias, botar em pauta esse processo. Olha, eu sinto o quanto vocês têm lutado e é meu compromisso. A justiça não pode fazer essa maldade com o povo negro. É meu compromisso de, assim que eu assumir como presidente,
nos primeiros 15 dias, botar em votação essa demanda. E aí, não sei se vocês lembram, quando o ministro Barroso tomou posse, ele fez o discurso de posse dele, falou muito sobre o racismo estrutural. Olha só, o ministro Barroso, vocês procurem aí depois no Google o discurso de posse do ministro Barroso. Ele falou muito do racismo estrutural e falou, inclusive, um tal de Frei Davi aí não sai do meu pé, querendo que uma demanda seja discutida por nós. E eu entendo que eles estão certos. Ele não falou assim, né? Eu estou aqui dando a minha... Como meu coração acolheu todo o discurso dele de posse. E ele realmente foi fiel. Antes de 15 dias, botou em pauta. E já deu o voto dele favorável. Favorável para que a distribuição da verba já entrasse em prática agora em 2020. Atenção, é um ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do STF. Ele é ministro das duas casas. O segundo voto foi do ministro Fachin, também ministro do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. O terceiro voto foi do ministro Alexandre, também ministro do STF e do Supremo Tribunal Federal, e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os três ministros que têm a missão de ser guardião da constitucionalidade disseram que é constitucional a verba ser entregue ao povo negro, candidatos negros, agora em 2020. E, estranhamente, após o terceiro voto do terceiro ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é também do Tribunal Superior Federal, após o terceiro voto, um ministro que é de outra casa pediu vistas. E aí chegou para mim um comentário que havia uma articulação violenta dos partidos caciques e dono do poder do Brasil, PMDB, o DEM e outros mais, havia uma articulação forte para convencer os outros 4 ministros de não deixar o povo negro levar essa vitória de jeito nenhum, ou pelo menos em 2020. E aí, estranhamente, os 4 ministros seguintes fizeram o voto igual, de não deixar que as verbas reconheceram que nós tínhamos direito, reconheceram que a omissão do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado era muito grande. Eles reconheceram a nossa tese de que a gente não podia esperar pelo Congresso, que o Congresso não queria legislar contra eles, porque o dinheiro livre deles ia ser dividido com o povo negro. E esse Congresso não tem interesse em nós negros. Então eles reconheceram que eles podiam sim, que a Constituição tinha sim, dando a nós, povo negro, o direito dessa verba ir para nós. Mas esses 4 aí votaram para essa verba para ser distribuída em 2022. Ora, até hoje eu estou com essa pulga atrás da orelha. Até hoje estou com essa pulga atrás da orelha. Eu quero saber o que rolou por trás dos bastidores para fazer os 4 ministros mudar o voto e que era uma tendência natural de reconhecer o histórico de exclusão gerado pelo Congresso contra nós negros. Então eu quero dizer para vocês que a Educafro não está em paz, a Educafro não está satisfeita. Bom, está feliz porque em 2022 conquistamos. Mas nós queríamos e ainda queremos que essa verba seja distribuída com o povo negro em 2020. Já consultamos 10 constitucionalistas. A Educafro já consultou 10 constitucionalistas para avaliar os 4 votos contra e avaliar os 3 votos a favor de 2020. E olha, nós estamos com muita pulga atrás da orelha. Frei Davi, esse depoimento que o senhor deu, esse testemunho, ele é inspirador, é o que dá sentido a essa nossa conversa aqui toda sexta-feira, porque o trabalho que o senhor fez com a construção da Educafro, e foi um trabalho a muitas mãos, porque eu sei que são centenas de voluntários que ao longo do tempo se somou ao trabalho da Educafro, já transformou a vida de muitas pessoas individualmente. Muita gente construiu caminhos próprios, caminhos diferentes, a partir da educação, do acesso que a Educafro permitiu que eles alcançassem. Mas essa batalha que o senhor liderou é uma batalha que tem uma outra dimensão. Ela vai ter um impacto não apenas sobre um candidato individualmente ou sobre outro candidato individualmente. Essa batalha da Educafro no Tribunal Superior Eleitoral, ela vai ter uma repercussão estrutural no sistema político e eleitoral do Brasil. Então, eu
estou muito feliz de poder ter essa coincidência maravilhosa de poder recebê-lo aqui, justo no dia, na semana em que celebramos essa conquista. E essa inquietação que o senhor tem, essa disposição sempre de buscar mais, eu creio que é o nosso desafio, para que a gente possa, de fato, buscar mais, ter mais meios de apoio, de suporte, para que nós possamos romper com essa subrepresentação. Veja, eu sou um de 21 entre os negros, de 513. Isso não é o Brasil real. Isso não é o Brasil real. Nós não somos 5% da população. Nós somos 10 vezes isso. Então, eu queria agradecer para o senhor por ter aceito esse convite, participar desse papo. Eu sempre, no final, peço para o pessoal que está acompanhando seguir nossas redes sociais, o Alan Silva SP, no Twitter, no Facebook, aqui no Instagram também. E queria agradecer, Frei Davi, a teus ensinamentos. Esse papo hoje foi uma aula de cidadania, uma aula de amor ao próximo, uma aula de amor ao Brasil e uma aula de luta por justiça. Muito obrigado. De nada, e só dizer o seguinte, nós estamos felizes demais em ter conseguido convencer o Tribunal Superior Eleitoral dos nossos direitos. Feliz demais de ter conseguido convencê-lo de garantir nossos direitos para 2022. Mas nós entendemos que a injustiça contra o povo negro já perdura 520 anos. E quem tem fome tem pressa. Nós vamos continuar esse fim de semana reunido com juristas para discutir o voto de cada ministro, para saber onde está cada falha e ver o que é possível fazer para conquistar, ainda para 2020, a verba para todas as nossas mulheres e todos os nossos homens negros que lutam como candidatos no Brasil. Para mim será fundamental. O senhor sabe que eu sou pré-candidato a prefeito de São Paulo, estou na batalha justamente para conseguir aumentar a representatividade dos negros na política. Frei Davi, um grande abraço. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou e acompanhou essa nossa conversa aqui. E a mensagem final é dizer, por favor, vamos trabalhar para que haja, assim, um trabalho bonito de todas as esquerdas e conseguir fazer, já no primeiro turno, uma união das esquerdas. Nós queremos ver um bloco bonito de esquerda para não deixar a direita nos dominar mais um período aqui em São Paulo. Estou dentro, de preferência com o negro comandando essa aliança. Um abraço, Frei. Tchau, pessoal.